A maioria das pessoas chama de verdade aquilo que ela só repetiu a vida inteira. E isso é muito sério, porque tem ideia que entra tão cedo na nossa mente que a gente nem percebe mais que ela foi ensinada. A gente começa a tratar como se tivesse nascido com aquilo, como se fosse uma convicção nossa, como se fosse caráter ou até mesmo fé, mas nem sempre é. Muita coisa que a gente acredita sobre a vida, sobre nós mesmas, sobre o que é certo, sobre o que é errado, muitas vezes nasceu de repetição. Repetição da família, da sociedade, de cultura, de trauma, de medo, principalmente de ambientes que já estavam adoecidos e chamam e tratam aquilo como normal. E o problema é que quando uma ideia é repetida por muito tempo, ela deixa de parecer só uma ideia, ela realmente se torna uma identidade. A pessoa já nem fala mais me ensinaram assim, ela fala eu sou assim. Porque uma coisa é você escolher algo com consciência, outra coisa é você obedecer o que foi implantado em você tão cedo que você nunca parou pra perguntar se realmente acredita naquilo. E eu acho que esse é um dos pontos de mais amadurecimento da vida, quando a gente começa a perceber que nem toda certeza veio da nossa consciência. Algumas vieram somente de condicionamento antigo. E isso aparece em muitas áreas. Aparece, por exemplo, quando uma mulher vive tentando agradar todo mundo e acha que aquilo é bondade, quando às vezes foi só um jeito de sobreviver emocionalmente. Aparece quando as pessoas morrem de medo de decepcionar os outros e chama isso de humildade, quando na verdade é só o medo de rejeição. Aparece também muito na sociedade, na forma que ensina a gente a enxergar o sucesso, a beleza, casamento, maternidade, religiosidade, corpo, idade, valor pessoal. Tem muita coisa que parece verdade absoluta, mas se você parar mesmo pra olhar, foi só repetida com tanta convicção que quase ninguém teve coragem de questionar. E todo mundo tem o direito de questionar. É olhar pra dentro mesmo e perguntar: isso faz sentido pra mim? Isso é uma convicção viva ou isso só tem morado dentro de mim durante muito tempo? Me aproxima de uma verdade ou só me mantém obediente? Porque tem gente que vive uma vida inteira sem nem pensar por si mesmo. Só repete melhor, só fala com mais segurança, só defende com mais força, mas nunca examinou de verdade. E eu acho isso perigoso. Perigoso porque uma mente que não examina o que acredita vira terreno fácil de manipulação. Fácil pra culpa, pra medo, pra opinião alheia, pro sistema, pro controle em geral. Uma pessoa que não aprendeu a pensar sobre o que carrega por dentro de si, acaba chamando de escolha o que às vezes ela nem escolheu, que foi só uma programação implantada na mente dela. Repetição reprograma cérebro, tá? Por isso que eu também falo muito aqui do poder de afirmações diariamente. Estou falando disso porque eu venho percebendo o quanto que amadurecer me obrigou a desaprender. Desaprender culpa, que parecia uma verdade absoluta de que aquilo era errado, do silêncio para não parecer tão ousada, desaprender padrões que pareciam identidade, de ideias que me ensinaram como verdade, mas que no fundo eu só não tinha parado para revisar. Isso não é simples, porque questionar mexe com a estrutura, mexe com família, mexe com religião, com vínculos, com a imagem que os outros criaram da gente e principalmente com a nossa antiga versão. Só que chega uma hora que continuar repetindo sem pensar custa mais caro do que encarar realmente a verdade. E pra mim é aí que a transformação começa. Começa quando a gente tem coragem de investigar o que vive dentro da nossa mente. De onde que veio isso que eu acredito? Quem que me ensinou? Em que fase da minha vida isso entrou? Isso ainda faz sentido hoje pra mim? Me aproxima de uma verdade ou me mantém pequena numa caixinha? Nem tudo que foi repetido é verdade. Eu acho que pensar por si mesmo é uma das formas mais profundas da liberdade. Não é sair discordando de tudo, não é arrogância. É só parar de viver no automático mental. É parar de defender como identidade coisas que só foram implantadas cedo demais. E talvez crescer seja exatamente isso. Ter coragem de olhar para aquilo que foi colocado dentro da gente e perguntar com honestidade se aquilo ainda é verdade ou se é apenas algo que eu aprendi a repetir. Se esse vídeo fez sentido pra você, me conta aqui nos comentários qual foi a ideia que você cresceu ouvindo e nunca tinha parado pra se questionar se é verdade.